Salve, salve pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Giro do Saber, diretamente do canal de Piracicaba. Mais uma vez comigo, Michael Guilherme de Campos. Fala pessoal, bom dia. E dessa vez temos a presença do André Dias. E André? Olá, tudo bem, gente? Como vai? Veio aqui agraciar e embelezar o nosso podcast. Só isso, só também. Olha, eu tava... Falando em embelezar. Ele veio aqui porque ele vai segurar os meus tapas na mesa. Que às vezes eu tô falando de uns tapas, ele vai contar quantos tapas eu dou. Foi um modo de eu encontrar alguém para modular o meu ambiente, Quase que eu... para modular o meu comportamento enquanto eu tô aqui no podcast. E eu já ia dar um tapa, já eu segurei. Aí, muito bem. Então, falando disso, senhoras e senhores, o tema de hoje é ambiente. Puta vida. E aí, o Michael... Até amanhã falando. O Michael trouxe até o caderninho da escola dele. Que legal, fazia tempo que eu não via isso. Caretinha. Olha como o tempo muda, né? Na graduação, Malemar levava um caderno. Agora que é um estudo, um conteúdo que ele tem um certo apreço, um certo não, digamos que é bastante apreço. Eu comprei esse tablet aqui pra fazer isso, só que tem tanta informação aqui que eu me perco agora. Eu preciso de uma folha. Uma folha pra organizar o tablet. É. Que tem a ver com a pergunta que você fez antes de começar. A pergunta que eu fiz pra ele... Qual a pergunta que eu fiz antes de começar? A Da influência. Da influência? Então vamos lá, galera. Antes de a gente começar aqui, antes de começar a gravar, eu perguntei pro Michael se ele acha, agora que ele tem alguns conteúdos neurocientíficos, já que ele tem uma especialização em neurociência e comportamento, e está fazendo uma graduação de psicologia. Eu perguntei para ele o que ele achava sobre o ambiente influenciando nas pessoas a terem mais quadros de TDAH. Lembrando, para quem não sabe o que é TDAH, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu queria saber de você, já que a gente bateu uma bola antes de... Bater uma bola foi bom, hein? Isso aí. A gente conversou um pouco antes de começar a gravação. Vamos falar agora, valendo. O que você acha? Nossa, puta assunto, né? Diagnosticar as pessoas. Dentro da faculdade de psicologia, isso é, de certa forma, um tabu. Entre classificar o ser humano e entendê-lo como subjetivo. Como se o subjetivo não acabasse sendo uma característica. O ser humano é subjetivo. O que isso quer dizer? Realmente tem a relação de dificuldade de classificar a espécie humana, da sua complexidade, do seu potencial em colonizar todo o planeta. E, ao mesmo tempo, fica esse espaço sobre, e o que eu tenho, o que eu sou, o que eu represento. Então, essa é uma discussão bem atual na psicologia, dentro da faculdade, entre classificar a espécie, o indivíduo, e mantê-lo com a sua subjetividade, com a sua complexidade, como se fosse uma espécie como se fosse um super, sabe? Um super sujeito. A gente já falou disso algumas vezes, e de repente, quando você traz o lance da subjetividade, a gente falou no episódio anterior, que a gente só aprende, só erra porque existe um parâmetro, existe um padrão a ser alcançado. Eu sei que eu acertei porque se eu chegar num resultado X, é certo. Uhum. Se eu chegar num resultado Y é errado. Então, de certo modo, essa subjetividade ou essa necessidade de colocar o ser humano dentro de uma caixa, ele nos dá um certo parâmetro para falar, poxa, peraí, essa pessoa tem algum comportamento que é disfuncional para tal coisa. Essa pessoa tem um comportamento que é funcional para outra coisa. E aí, voltando para o TDAH, as pessoas que têm um TDAH, eles têm essa característica de ter um hiperfoco, de ter aquilo que de fato é interessante para eles, eles conseguem realizar de uma maneira bem satisfatória ou acima do normal com relação à média das pessoas. Então, essa necessidade de colocar as pessoas em caixa não é uma tentativa de facilitar uma possível intervenção? Percebe como é uma via de mão dupla. Facilitar para quem? Né? De repente, você dá o diagnóstico para uma pessoa, ela se sente bem, porque ela se sente pertencente. E uma outra pessoa não. Porque, de repente, ela é reprovada pelo pai, pela mãe, pela família, como se ela tivesse um problema.
E principalmente se for uma doença em que necessite de mais cuidado. Mesmo que não seja um cuidado prático naquele momento, mas seja um cuidado histórico. Nossa, então você tem predisposição até Alzheimer. Puxa, eu vou ter que cuidar de você então. De repente você acabou de gerar uma ansiedade na família, porque historicamente o Alzheimer se torna dependente num determinado tempo da vida. E sobre o TDAH nas imagens neurocientíficas, ele apresenta uma defasagem tanto no comportamento do tálamo, que é responsável por manter o foco, e na baixa de dopamina, dependendo da atividade. Então, pela ausência de motivação, a pessoa com TDAH, ela tem múltiplos focos, ela consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo e não tem um foco sustentado num único contexto, dependendo da motivação dela. Porque, em contrapartida, o superfoco também é uma característica de alguns TDAHs. Ele fica super focado naquilo que lhe é muito interessante. Sim. Então, e na psicologia e na psiquiatria, mas eu vou ficar só na psicologia, eles usam muito o termo espectro, porque é muito difícil classificar definitivamente uma coisa. Então, ele é multifatorial. Tem várias questões, porque mesmo o diagnóstico fixo, fechado, ele vai representar o efeito desse comportamento no ambiente. Então, eu tenho, por exemplo, TDAH, mas sou CEO de uma multinacional. Então, o que quer dizer meu TDAH? Talvez seja uma característica peculiar que me torne melhor do que se eu não tivesse. É como se, putz, ele só é CEO porque ele tem TDAH. Um comportamento que seria disfuncional passa a ser essencial para que você consiga transformá-lo em funcional. Um apetrecho. E na real, acessório. Sim, passa a ser funcional de acordo com o que as pessoas... e, de fato, com o resultado que você apresenta. Exato. Né? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Opa. E, gente, esse aqui é o André, a voz dele de locutor de rádio. É o seguinte, hoje se ouve muito mais a respeito do TDAH, do autismo e tudo mais. Vocês acham que a gente ouve mais porque hoje está globalizado, hoje tem internet, a gente consegue escutar muito mais, ou antigamente não tinha tantos casos e foi aumentando a população, foi aumentando algumas coisas, e aí algumas coisas do nosso dia a dia vai remetendo isso daí a se ter, né? Não sei, né? Se ter, né? A se desenvolver o TDAH. Ou era falta de informação antigamente a respeito disso, então não era tão diagnosticado. Bom, eu acho que é uma série de situações. Primeiro que o avanço da medicina de um modo geral e das neurociências de um modo geral pode ter contribuído para identificar alguns tipos de comportamento. Quer dizer? Quer entender? Fica à vontade. Às vezes é cobrança, né? Então eu acho que isso daí serviu para ajudar a diagnosticar alguns tipos de comportamento. Então, por exemplo, como o Michael disse agora há pouco, de exames de imagem, de você conseguir olhar para o cérebro e perceber o que está acontecendo no cérebro. E a partir daí, você colocar e criar caixas para falar, ó, esse tipo de comportamento, ele é isso, esse tipo de comportamento é aquilo. Por outro lado, eu também penso que é uma questão cultural. Nós tínhamos não só TDAH, autismo, mas como várias outras crianças, várias outras pessoas com deficiência que ficavam à margem da sociedade. Hoje, por exemplo, como eu e o Michael, a gente passou muito tempo na escola. Principalmente a escola pública, ela recebe muitos alunos, muitas crianças com deficiência, de diversos casos. Porque as pessoas, elas foram buscar o direito delas de serem incluídas, e a inclusão está muito distante, né, de ser o que deveria ser ideal, né? Mesmo considerando algo ideal, algo bem subjetivo no que é ideal. Mas eu penso que são duas situações. Duas situações não, um conjunto de situações. Tanto os diagnósticos eles começaram a ser ter mais recursos e mais conteúdo para falar se isso é A, B ou C, né? Quanto as pessoas começaram a se expor mais porque estão mais cientes, e aí pode ser devido à comunicação, à informação chegar em mais lugares, dos direitos que elas têm para ser atendidas e ser amparado por políticas públicas a respeito disso. A gente está no DSM-5. E se você for comparar o DSM desde o início até agora, a quantidade de
O que é DSM? DSM é é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. Só para os caras anotar lá no caderno. Ele aumentou consideravelmente a quantidade de patologias. Então, me parece que historicamente algumas dessas patologias hoje elas eram confundidas com outras. Então tem a questão do recurso, de quais eram os recursos antes para descobrir qual era a patologia. Então isso é um avanço da ciência. E nesse avanço da ciência tem esse olhar para o que quer dizer o seu comportamento. Parece que o seu comportamento, que estava na mesma caixinha antes do comportamento P, ele tem características diferentes. E aí essa amplitude de variáveis, me parece que refletiu no DSM, em aumentar a quantidade de caixinhas, consequentemente aumentando as patologias. Então, acho que sim, é um processo histórico, é um processo de evolução no sentido de progresso científico, e ao mesmo tempo, o que parece solucionar o problema, né, de poder classificar as pessoas, em contrapartida gera um problema de agora todos precisam ser classificados, todos têm a necessidade de serem classificados. Então, e olha que intrigante. Então, quando eu era chamado na escola de burro ou não conseguia acompanhar a turma, será que eu tinha uma condição que não era... Um transtorno do neurodesenvolvimento. E outra. Então, eu acho que a gente falou sobre isso fora daqui, como está entrelaçado. Os contextos que você vive, eles são regrados. E essas regras não são democráticas, necessariamente. Então, você é credenciado e avaliado por um desempenho. E quem é que está te avaliando? Qual é a credibilidade que o sujeito tem para te avaliar? Ah, porque ele é o dono da empresa. Ótimo, ele só é dono da empresa por uma questão histórico-cultural. Então, você está sendo avaliado por alguém e talvez, se você plantasse arroz na Ásia, eu não sei exatamente em qual país lá, em que tem uma cultura cooperativa, você não fosse avaliado pelo teu desempenho, porque o teu desempenho ele completa o desempenho do outro. Percebe como o pano de fundo é a cultura? Numa cultura capitalista, em que eu preciso desenvolver capital, talvez exista um dono e exista um empregado. E você está sendo avaliado o tempo todo. Você depende desse trabalho para gerar subsídios, no caso dinheiro, para poder sustentar a si mesmo e a sua família. E dentro desse cenário, você desempenha uma performance. Não só nesse, como na tua casa, quando você é comparado com o teu primo, ou na escola, quando você tira uma nota maior ou menor que alguém. E nessa relação de o que eu consigo e o que eu não consigo fazer, pode ser que a disfunção que você perceba seja tão grande no sentido de te ferir, que a hora que você procura ajuda, essa ajuda pode te levar, de repente, a um psiquiatra, a um psicólogo, e chame a atenção dele e fala, talvez você tenha um problema aqui, e dentro desse problema que eu estou identificando, tem esse conceito. E aí, de novo, alguém vai te conceituar. Ah, você tem TDAH, você tem borderline, você é bipolar. E aí é o tempo todo conferindo o que eu tenho com o comportamento que eu executo no convívio. Se ele não for disfuncional o suficiente para que eu tenha que tomar um medicamento ou procure outras saídas, eu vou tocando. E aí me parece enorme essa questão. Parece que o pano de fundo para que a pessoa seja funcional ou disfuncional é o ambiente que ela está inserida. Então, assim, uma criança... Vou pegar um caso da dislexia, onde existe até um componente genético da criança ter dislexia. Da criança não, eu vou falar da criança porque na maioria dos casos é percebido isso dentro da escola. Mas se a criança não for cobrada por escrever, se ela estiver num ambiente onde a escrita não é considerada, ela não apresenta um comportamento disfuncional. Exato. Agora, se ela for cobrada por escrever de um modo cultural, histórico, que tem que ser de uma certa forma específica, porque essa forma específica foi um conjunto de acordos para promover a comunicação e entender a escrita como esse meio de comunicação, se ela não for cobrada dessa forma, vida que segue, né? Mas quando eu volto a respeito de como alguns avanços na medicina
na neurociência, na psicologia, eles auxiliaram isso daí, de novo, que nem a dislexia, ela tem, por meio de exames de neuroimagem, percebe-se quais são as áreas do cérebro que tem um certo déficit na criança ou não adulto dislexo, né? E como isso pode ajudar, e sabendo disso, isso que é muito louco, porque assim, e às vezes eu me pego muito nisso, o que adianta falar tudo isso, sendo que não pode não ter uma... Qual que é a prática no dia a dia? O que isso pode me ajudar ou não ajudar? Então vamos lá, sabendo disso, primeiro, você pode, de certo modo, tirar uma pressão enorme, de novo lá no caso da dislexia, porque o aluno, porque ele é preguiçoso, porque isso, porque aquilo. De repente não é isso. De repente existe existem outros fatores que influenciam para aquele comportamento, né? Então, sabendo disso, dessa situação, você pode alterar o seu comportamento e ajustar isso para que você exerça menos pressão. Quando o Michael fala, de repente você criou um diagnóstico e você aumentou a pressão sobre aquela pessoa. Você causou uma crise de ansiedade naquela pessoa que até então não sabia que tinha esse tipo de diagnóstico. Mas, de repente, você pode pensar nisso ao contrário. Você diminuir esse tipo de cobrança, né? E encontrar meios pedagógicos, aí, de novo, voltar para a escola. Então, olha só que legal. A neurociência ela vai falar o que a criança que tem uma alteração, né? A dislexia é um transtorno de neuroaprendizagem, neurodesenvolvimento. Então, a neurociência vai falar assim, esse lugar, eles não estão conversando como tipicamente deveria conversar. A pedagogia vai encontrar alternativas e intervenções práticas para, tá bom, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Então, quer dizer que se essas partes não se conversam, então, por exemplo, se o aluno dislexo ele tem dificuldade em compreender as letras, em compreender as palavras, desse modo, nesse meio que a gente faz tipicamente, quais são as alternativas que a gente pode fazer? E aí buscar alternativas para minimizar esse comportamento disfuncional em determinado ambiente. Considerando, de novo, que todo o nosso comportamento ele é modulado pelo ambiente que a gente está inserido. Qual que é o tema hoje mesmo? A gente ia falar sobre, sei lá, cara, ambiente. Bolo de cenoura com poucos ingredientes. O tema de hoje é ambiente. Então, acho que vale a pena, pelo menos para mim, deixar claro assim, dependendo da vertente que você segue... Dependendo? Da vertente. Tá. Da vertente que você segue, tem conceitos próprios. Uhum. Né? Conceitos próprios. Por exemplo, a gente fala de cérebro, porque estamos falando da perspectiva da neurociência. Talvez, se... Rapidinho, e outra, a gente só fala cérebro, porque culturalmente é mais... Quando eu falo cérebro, você entende que é tudo que eu tenho dentro da minha cabeça. Mas se a gente for pensar no nome correto... É o CIDS. Seria o nosso encéfalo, que é compreendido pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Então, até alguns conceitos é necessário a gente trazer algum certo entendimento. De repente alguém vai ouvir e falar, não, esses caras estão falando só cérebro, não é só cérebro, tem mais coisa. Tem mais coisa. Mas para facilitar a comunicação, a gente usa cérebro. Sempre que a gente não fala cérebro. Cérebro. Nossa, meu filho falou um dia já. Não, aí você não pode errar, cara. Ó, prejudica tem o papai. aqui, essa tabela aqui, erros permitidos, erros... Exato. Desculpa te cortar, Michael. Não, tudo bem. Sobre o que tá falando? Não sei se você percebeu, mas eu tô fazendo um esforço enorme para conseguir falar de forma mais... uma dicção um pouco melhor. Esse é o ambiente. Porque eu percebi, vendo os vídeos, né, vendo os outros episódios, que tinha hora que eu falava, eu não conseguia entender o que eu tinha falado. Eu falei assim, mano, se eu não entendi o que eu falei... Imagina outra pessoa. Até a legenda lá tá falando, peraí, cara. Eu fui colocar... colocou 3 pontinhos e ficou. Aí não dá, sendo a legenda. E outra coisa que eu reparei, que às vezes eu tava cortando você antes de você concluir seu raciocínio. Mas continua. E aí, não, calma. Mas faz uns 22 anos já, né? Não, mas aí teve Não é de agora. não sei se foi no episódio 1, 2, sei lá qual foi,
Não, pera, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que eu tava puxando um assunto, É. daí você pegou e começou a falar de uma outra coisa que não tinha necessariamente a ver com o assunto, às vezes até Não, tinha. Tinha a ver. E aí depois você começou a justificar uma coisa que você estava falando, que aí começou a não ter tanto a ver com o assunto. Tipo o que tá acontecendo agora. É, tipo isso. Mas, por exemplo, é que eu precisava falar isso. Porque isso Não, aí, justo, justo. Algo tava dentro de mim. É justo. Porque segundo... Não, calma, deixa eu acabar de falar. Você não falou, acabou ainda. E aí, você tava no. Você vinha. De novo. Gente, vocês não estão ligados à força que eu preciso fazer pra conseguir falar devagar. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então você estava no raciocínio até que legal. Até que legal foi meio. Você estava no raciocínio. Das merdas que você fala, essa não era tão grande. Dessa baboseira que você fala, esse é até Então, que legal. você estava num raciocínio bem interessante. É. E aí eu achei que era pertinente trazer um ponto de vista sobre o seu Um raciocínio. insight. E aí, você continuou no ponto de vista que eu trouxe. E aquela ideia que você tinha falado, Ficou. o parênteses está aberto. Tá. Então o que a gente vai fazer no próximo podcast? Eu vou retomar aquele lá, Tudo que ficou nos tudo que outros. ficou no outro, e a gente vai fazer, ó, vamos lá, vamos fazer por tempo. Aham. Continue essa frase. Aham. Ah, você estava falando do Escutou seu essa filho folha, do pra cérebro, anotar. do cérebro. Não, antes do cérebro. Do cérebro. É, do ambiente. Ah, do termo. Então, por exemplo, ó, a gente está aqui falando de cérebro. Então, tem uns termos específicos que dão a entender mais ou menos o teor da conversa. Daí, você vai para, sei lá, para a sala de almoço ou de jantar da sua casa, ele fala do jeitão. Ó, esse é o jeitão dele. Então, eu quero chamar a atenção para que cada contexto tem termos específicos que querem dizer muito mais do que só a palavra. Quando a gente chama de ambiente. Ah, tudo é ambiente. Percebe que é uma palavra que provavelmente remete a uma coisa muito maior do que ela. Uhum. E a ideia é explicar o que é que a gente chama de ambiente. O que é que a gente chama de ambiente? Então, tudo é ambiente, me parece assim. E aí eu queria pegar aquilo que você falou antes, sobre a criança e tudo mais. Ah, tá. Então, você nasce num determinado contexto. Em determinado contexto, a gente vai chamar isso de ambiente. Só que eu estudo para tentar facilitar tanto os termos quanto o significado dos termos. Então, dentro das coisas que eu estudo, principalmente na área da psicologia e da neurociência do comportamento, tanto o sujeito quanto os 8 bilhões de sujeitos no planeta e o contexto, no caso o planeta, porque a gente ainda não vive fora dele, tudo isso é ambiente. Tudo isso é ambiente. Então, cada um de nós e o planeta e o que está fora de nós é ambiente. O que eu gostaria de deixar claro é, você é influenciado pelas coisas que estão mais próximas. Por exemplo, se tem um cara lá em Melbourne, na Austrália agora, tomando um sorvete na calçada. Eu estou viajando, se tem esse cara ou não. Eu imagino que ele me influencie pouco, ou zero. Uhum. Aí, conforme você vai aproximando, por exemplo, eu estou sendo modulado aqui, eu estou freneticamente focado num assunto, porque eu estou sendo modulado pelo lugar em que eu estou, pelo propósito desse encontro aqui de manhã e por vocês dois. Sim. Então, eu queria chamar a atenção para cada um de vocês para isso. Você está sendo modulado 100% do tempo. 100% do tempo. Agora, essas modulações necessariamente são influenciadoras a ponto de você não ter nenhuma autonomia? Não. Você tem algumas autonomias. A questão aí, pro ponto que você veio trazendo antes, então, estamos inseridos numa cultura. Então, eu quero retroceder nesse ponto. Então, dentro da neurociência do comportamento, que ela é baseada no processo evolucionista, a gente nasce, convive e é modulado de acordo com essa convivência no contexto que estamos, certo? Então, a hora que você nasce e vai para a escola, você está inserido dentro de uma cultura. Então, esperam coisas de você desde a tua casa, quando o teu pai te coloca algumas obrigações, quando te coloca alguns deveres, alguns comportamentos esperados. Aí, quando você vai para a escola, tem outros comportamentos esperados. E perceba que o tempo todo você está sendo cobrado, avaliado, e isso gera experiência, o que na ciência do comportamento chama ontogênese. E essa experiência dentro desse contexto vai fazendo com que você perceba, puxa, isso eu sou bom, isso eu não sou tão bom. Só que o seu comportamento, ele tem 2 caminhos, que eu acho que é muito interessante a gente falar. A relação de emoção, que é intrínseca à nossa espécie. Então, susto, medo, felicidade ou alegria
São relações intrínsecas. Por exemplo, quando o Fabrício dá uns tapas na mesa e você se assusta, não é uma opção. Dependendo da intensidade, da altura desse tapa, você levou um susto. Isso veio com você de fábrica. Agora, ele dá um tapa, você se assusta e lembra do teu pai, que batia na mesa na infância, para te dar bronca. Esse sentimento, esse nome de puxa, eu ficava chateado com meu pai, porque meu pai me dava um tapa na mesa, a gente nomeia esse tipo de coisa porque a gente gerou uma condição. Então, remeter a ideia do teu pai não é mais um susto genuíno inato. É uma condição, um valor que você deu para aquela experiência e aquilo ficou dentro de você. Aí você tá o tempo todo sendo classificado. Eu sou bom ou sou ruim, sou bom ou sou ruim. Daí você vai procurar um médico, talvez porque você não se enquadre naquela situação. E aí o médico, que é outro sujeito, que também está influenciado com o ambiente, e ele é ambiente junto com você, ele vai lá, abre um livro, e você se encaixa dentro de um determinado contexto ali dentro do livro, e ele te dá um diagnóstico. Aí você fala, putz, então é por isso. Então você arrumou uma justificativa do porquê o seu comportamento é disfuncional naquele contexto. E eu estou sendo bem simplista aqui, tá? É muito mais complexo que isso. A ideia que eu estou tentando compartilhar com vocês é que se a gente tivesse um vitaminado com 35 frutas diferentes, aí eu entrego para você e falo, tira o morango agora. Não dá, velho. Tá batido junto. O morango virou mamão. Tá tudo junto. Então, tanto a relação sentimental quanto a relação lógica, elas estão imbricadas. Elas são uma coisa só. Não tem como você dizer, eu sou racional ou eu sou emocional. Você pode ter características na perspectiva do outro e da sua mesma, de que você ali está sendo mais racional. Mas toda razão que você executa tem relação direta com as influências que você recebeu. Então, quando o meu pai olha para mim e fala assim, não, eu vou levar ele no psiquiatra, porque ele não está se encaixando na escola, o meu pai está sendo racional. É o filho dele recebendo um estímulo, o pai recebendo um estímulo, e o comportamento dele frente a esse estímulo é, puxa, não tá legal, cara, ele não está conseguindo produzir, não está conseguindo atender as expectativas da escola, então eu vou procurar quem? Vou procurar um padeiro? Não, porque o padeiro tem uma função social. O comportamento do padeiro tem uma função social, que é fazer pão, e não dar diagnóstico sobre a função do filho na escola. Então eu vou procurar um psiquiatra que tem essa função de tentar ajudar o meu filho, ajudar a minha família. Perceba como as coisas estão relacionadas? Como você busca conceitos, ideias, das quais estão inseridas numa cultura, e aí a gente dá um nome de linguagem. Então eu entendo a função de cada um, e por meio desse emaranhado de acontecimentos, de estímulos, eu vou tentando dar conta da coisa. E aí, respondendo tanto à questão do André, quanto aos diagnósticos, como uma continuidade do assunto. Talvez, eu não tenho certeza. Tanto a relação de afeto de pais e filhos há 100 anos atrás era diferente da relação de afeto hoje. Esse é um ponto. O segundo, eu estou aqui de frente para uma tela que me dá quase todas as questões, todas as respostas das perguntas que eu faço. Então, tem as redes sociais hoje, que englobam todas as pessoas do planeta. Então, talvez o cara da Austrália que não me influenciava, talvez influencie se ele aparecer no meu TikTok agora. Sim. Daí eu falo, olha o jeito que ele tá vestido, que legal, saca? Então, como o ambiente que antes talvez fosse a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, hoje pode ser o planeta todo. Então, eu tô recebendo uma pancada de estímulos, uma pancada de estímulos. O que às vezes é visto na neurociência como incompatibilidade evolutiva. Então, talvez, e olha que intrigante, essa pancada de estímulos, eu quero amarrar todas as coisas que me parece bem funcional. Por isso que eu corto ele. Vocês perceberam, né, gente? Porque eu corto ele. Mas, eu não quero perder o raciocínio. Talvez esse moleque que não está sendo funcional na escola é um moleque que baixou o aplicativo do TikTok na casa dele e aquilo é tão compenetrante, você fica tão viciado na coisa, que ele está muito mais atento no TikTok, no cara da Austrália, porque o cara da Austrália criou um canal e tem inúmeros vídeos dele, fica assistindo o cara no YouTube que não dá tempo de estudar. E esse estímulo de conteúdo rápido está fazendo com que o cérebro dele se habitue a ficar mais contente com informações curtas e rápidas do que a escola, que é maçante. Daí ele começa a produzir um comportamento na escola, segundo o estímulo escola, em que é disfuncional, porque a escola está avaliando ele. Aí o pai dele recebe esse estímulo, meu filho não está bem. Aí ele responde com o comportamento do psiquiatra, porque outra vez que ele já foi no psiquiatra, ele já foi fortalecido. Ele já teve quando eu levei minha mãe uma vez no psiquiatra, foi super bom, ele leva no mesmo. Percebe? Como as coisas estão relacionadas? Sim, então, mas eu acho que é muito... Opa, tapa na mesa, hein? Tá lá. Tapa na mesa. Tapa na mesa é tipo ponto. Quando for vírgula... Ponto e vírgula é aqui, ó. Então, faz total sentido o que você falou, Michael. Mas, por exemplo, eu vou voltar na dislexia,
Porque existe um local no cérebro que é responsável por você identificar as palavras. Que o Derrane chamou Derrane, foi o estudioso, neurocientista, o cara que identificou essa que ele chama de caixa de palavras, né? E olha que louco, essa região, então vamos pensar alguns comportamentos que seriam considerados típicos. A criança começar a escrever espelhado é típico, é algo esperado de uma criança que está começando a escrever. Por que é normal? Porque vamos lá, a gente falou no episódio sobre aprendizagem. Adoro essa palavra. Que o nosso cérebro, ele, para você aprender, ele tem que deixar de aprender algumas coisas. Você tem que reforçar algumas circuitarias e enfraquecer outras para você possibilitar a aprendizagem. E se der tempo, vou até falar do estudo sobre os taxistas de Londres, que eles tinham que decorar o mapa de Londres. E aqueles que conseguiam decorar, e a maioria deles que passou no teste para se tornar taxista, eles tiveram um aumento de uma região do hipocampo que era responsável por guardar essas informações. Uhum. Em contrapartida, para outras informações, eles tiveram uma diminuição de uma certa região do hipocampo. Enfim. Então, essa criança, esse local específico de onde o Derrane, deve ser Derrane, porque ele é francês. Ele falou 3 vezes o nome do cara já. Eles são irmãos, será? O Derrane. Esse local específico, que ele chama de caixa de palavras... Vamos chamar de D. Vamos chamar do D, o Derra. Esse local específico, que é o que ele chama de caixa das palavras, antes da criança, eu tô falando de criança, ou qualquer leitor novo, começar a tentar escrever, essa região específica... Ela meio que comandava a identificação de faces e objetos. Uhum. Então, por exemplo, se eu olho para sua face, se ela está espelhada, eu consigo identificar que ela é sua face, mesmo ela espelhada. Então, a criança, quem vai começar a escrever, ele não consegue perceber que o E, por exemplo, está espelhado. Porque para ele, tanto faz. Porque o cérebro está ainda ajustando entre... Peraí, essa área que até então era responsável por identificar a face, e tanto faz se a face está espelhada ou não, eu consigo identificá-la, começou a ser responsável por produzir palavras. E produzir letras. E para produzir a palavra, eu preciso primeiro codificar as letras, os sons e tudo mais. Então, existe uma condição de ativação do cérebro em determinadas situações. E aí, voltando ao que o André falou, a pergunta do André, só é possível perceber que existe essa condição por conta da ressonância magnética, que olha lá para a criança e percebe que tais áreas do cérebro estão mais ou menos ativadas quando ela está escrevendo, né? E olha que louco, essa caixa de palavras, toda vez que a gente escreve, ela é ativada. Essa região do cérebro é ativada. Toda vez que eu olho, que eu leio, ela é ativada. Toda vez que você está falando comigo, ela é ativada, porque eu preciso resgatar o significado da palavra lá e trazer para a minha interpretação. Só que quando você fala uma palavra em chinês, por exemplo, ela não é ativada, porque eu não conheço essa palavra. Então ela busca lá, essa palavra serve para isso. Muito legal. Manja, então, em alguns pontos, eu acho que a evolução da ciência nos ajuda a olhar para aquele ponto, aquele comportamento e falar assim, peraí, pode ser que se eu colocar essa pessoa nessa caixa para esse tipo de comportamento específico, porque a gente está falando de um comportamento, de um ser humano que tem muitas coisas, muitos comportamentos durante o dia, né? Então, para esse tipo de comportamento, pode ser que ajude eu saber disso, né? E para os outros, aí vamos procurar outra pessoa. De repente, eu preciso procurar um fisioterapeuta, um educador físico, sei lá, um padre, um pastor, sei lá, para resolver algum problema. Ou até ninguém. Ou até deixar que ele se desenvolva sozinho. Ou não. Por exemplo, eu acho muito legal isso. Nossa, achei muito legal. Então, vamos lá. Então, vamos trazer para tudo isso aqui, ó. Então, olha que intrigante, cara. Então, você só tem um filho porque você nasceu porventura de pai e mãe, ou só o pai te criou, sua mãe. Então, você tem uma história de vida. Só que essa história influenciou no teu comportamento. Então, você recebeu uma herança genética do teu pai e da tua mãe, e você veio com predisposições. Talvez ao estresse, a ser mais sensível ao estresse, ou ter uma facilidade motora. Então, tem predisposições. Isso é bem nebuloso, assim, na neurociência. É difícil carimbar.
Ah, esse sujeito faz isso porque o pai fazia. Uhum. Então, tem a relação epigenética, da herança genética, da mudança genética, principalmente na gestação. Né? As influências que a mãe recebe, ela compartilha com o seu filho e deixa ele mais sensível a alguns determinados estímulos. E se o ambiente, depois que ele nascer, estimular ele vai gerar uma resposta de acordo com essa predisposição. Beleza. Então, esse cara nasceu e fez lá a vida dele, conheceu uma mulher, casou e teve essa criança aí. Eu quero chegar nele. Ele foi pra escola e esse menino escrevia espelhado. Uhum. E qual é o problema de escrever espelhado? Há um tempo atrás, a espécie humana não escrevia. Nada. Zero. Calma, ele escrevia espelhado, mas escrever espelhado faz parte do processo de letramento, de começar a escrever. Então, ele só escreve espelhado porque existe a escrita. Sim. Porque se ele tivesse nascido numa época em que ninguém escrevia nada, ele não ia escrever espelhado. Não, talvez talvez daqui a um tempo não vai ter mais quem escreve espelhado. Ó, legal. Porque ninguém vai isso. escrever. Ele vai A galera vai apertar o botão. Ele vai digitar. Vai apertar. Botão não, né? Vai apertar a tela de um aparelho. Ele vai digitar, exato. Mas eu quero chamar a atenção para esse contexto. Então, ele nasceu num contexto em que se escrevia e ele escrevia espelhado. E esse escrever espelhado me parece que é um comportamento respondente. É como se não fosse o sujeito que estivesse no controle. Sim. O cérebro dele está recebendo uma informação, então o estímulo, ele está devolvendo um comportamento e vai lá e escreve espelhado. Daí a professora chega para ele e fala, viu, tá errado. Ele recebeu uma punição. Uhum. Ele só vai entender o que é certo e errado se ele estiver nesse contexto. Porque você tem uma filha pequenininha. Né? Como ela chama? Luísa. Luísa. Um beijo, Luísa. Ela não vai entender isso. Exato, esse é o ponto. Se eu chegar pra Luísa e falar assim, Luísa, esse comportamento que você tá tendo não tá sendo legal, cara. Porque o papai e a mamãe quer dormir, são 3:30 da manhã. Não sei se foi de propósito, porque ela acordou 3:30 hoje, cara, e foi dormir lá umas 7 e pouco. Cara, a gente chega aqui às 7 da manhã e planeja o que a gente vai dizer. Do nada, ela falou assim, não vou dormir hoje. E não adiantava a gente querer que ela dormisse. Ela falou, não vou dormir, mano. Ela não falava isso, ela chorava. E então, aí foi assim. Saca, com o comportamento da Luísa, ela não tá corroborando com o desejo do pai e da mãe. E aí o que acontece nesse caso? O pai e a mãe vai tentando se enquadrar dentro das possibilidades do estímulo Luísa. Na hora que você vai pra escola, existe essa relação, mas pode existir qual tipo de relação? Ó, isso aqui tá errado, isso aqui não vai ser aceito aqui. Uhum. Daí esse problema vai pra criança, isso gera qual tipo de comportamento nela? Talvez ansiedade, estresse. E aí ele chega na casa dele, e eu quero chegar no ponto da solução. Chega na casa dele e fala pro pai dele, e o pai dele fala, pô, mas também você não sabe escrever, e gera um estresse, esse é um ponto. E aí o que é que esse podcast tá tentando oferecer pra você? Fala aqui o que a gente tá tentando oferecer, que a gente vai fazer um louco corte. pra saber. Isso vai ser um corte do... Cara. Vai. Ó, tinha um poeta que eu adorava, que morreu já, chamava Ferreira Goulart. Ele falava, a vida é inventada. Se você é religioso, essa frase não serve pra você, tá? Agora, se você não é, a vida é inventada. Se você se der conta que a vida é inventada, a hora que o teu filho voltar, ó, pai, eu escrevi espelhado. A professora falou que é espelhado. O que é isso? Aproveita esse suporte que o cara lá da Austrália te gera estímulo, você usa o mesmo aparelho para gerar um estímulo pro seu filho. Supondo que seu filho entenda esse diálogo, né? Se for a Luísa, talvez tenha que ser uma outra perspectiva. Mas vamos ficar nesse moleque do espelhado. Filho, escrever espelhado, sabia que é um comportamento muito comum da nossa espécie? Porque o cérebro, lembra o cérebro? Ó, vou te mostrar uma foto do cérebro. Aí você começa a fazer uma educação de conhecimento pro teu filho, para ele chegar na professora dele, talvez. Fala, professor, eu tava conversando com o papai e eu falei sobre o espelhado para ele. Uhum. E ele falou que o espelhado é uma característica muito comum da nossa espécie. Veja, ele até pediu pra te mostrar isso. Ele deu essa folha, porque eu não vou saber falar tudo o que ele falou. Se essa professora tiver essa variabilidade de repertório, de entender que o espelhado é uma possibilidade, é verdade, pessoal, olha que legal que o Guilherme trouxe. O Guilherme trouxe um negócio da casa dele, ela compartilha. Percebe que essa tabela fixa de comportamento, onde eu quero que todos os seres humanos atinjam o mesmo patamar, como se eles tivessem essa capacidade, como se tivessem essa obrigação, talvez eu tenha falado um pouco longe do microfone agora, fica um pouco mais pessoal. E é isso, e é nesse ponto em que a gente gerou um estímulo espelhado, gerei uma resposta, uma consequência, a minha consequência gera outro estímulo em casa, meu pai gera uma resposta, uma consequência em mim, que eu trago a folha para a escola, que gera um estímulo, que gera uma resposta na professora, que gera uma consequência, que gera um estímulo na galera. Percebe como essa coisa ela é fluida e contínua? Não tem um interromper. Não existe um estímulo, resposta, consequência e ponto. É o tempo todo o estímulo, ele é estímulo para vários tipos de organismos. Uhum. E talvez o menino que não escreve espelhado, ele não levou essa mensagem para casa dele. E aí a hora que você traz isso, é essa relação que me parece social e cooperativa, que você pega o problema do sujeito,
verifica que aquilo não é um problema, aquilo é um comportamento dentro de um contexto, e dentro daquele contexto, aquilo está sendo visto como problema, e aí você tenta se comunicar com alguém mais experiente que você, que te dê subsídios para entender que aquilo faz parte de um contexto, e naquele contexto é visto como problema, e você volta para a escola, compartilha isso com a professora compartilha com a classe, talvez a professora compartilhe a coordenação. Você acabou de criar uma ramificação de conhecimento. Você criou uma rede sofisticadíssima de apoio, pedagógica, neurocientífica, fodida. Percebe que esse moleque tava indo para casa ansioso, Mas e aí eu quero chegar no ponto dele. Então o moleque Ponto chega de quem? Do André. Ah, tá respondendo a pergunta dele ainda? Não, cara, eu tô amarrando todas as questões pra não ficar a sensação de, os caras falam em fragmento. Todos os fragmentos fazem parte de um contexto. Aí esse menino chegou em casa, o pai dele fala assim, mas esse moleque eu falei pra você. Ele fala pra mãe do menino. Falei pra esse moleque que não tinha jeito, ele não é muito esperto. Esse moleque tá ouvindo. Tá ouvindo. Isso é formado... Todo trauma na infância pode gerar um engrama. E esse engrama, ele não justifica o teu comportamento na fase adulta. Mas se você, na fase adulta, passar por uma experiência semelhante, que foi traumática na sua infância... O que é um engrama? Engrama é uma rede de neurônios que geram uma memória que provavelmente foi facilitada pela repetição e pela relevância da memória. Certo? Então eu levei um super tapa do meu pai quando eu era criança. Isso foi tão marcado em mim que pode se extinguir. De repente, se esse comportamento não se repetir, se meu pai nunca mais fez isso comigo... Não foi ativado novamente. Só que se meu pai for um cara rigoroso, que sempre me batia, isso vai gerar uma memória forte, porque ela foi traumática. E sempre não. Possivelmente, quando passar por eventos estressores na fase adulta, e eu tiver essa predisposição à sensibilidade de violência e de estresse, pode ser que eu seja violento ou que eu fuja. Porque eu sou sensível a contextos estressores. Graças a esse engrama. E o que é engrama? Todas as nossas memórias são evocadas de acordo com o estímulo. Então, eu estou falando aqui uma série de palavras, uma série de letras, porque o meu cérebro tem suporte para evocar esse tipo de comportamento e entregar de uma forma contextualizada e pertinente ao estímulo. Porque eu podia estar falando aqui sobre, então eu quero falar para vocês sobre corrida de cavalo. Eu começo a falar de corrida de cavalo e a galera fala, não tem nada a ver com o assunto. Então, eu consigo selecionar. E quando eu falo eu tô falando de cérebro. Eu não tô lá, preciso de um P agora para juntar com um A, porque eu vou falar palavra. Então agora não. Mas quando criança e quando novo... Exato. E eu tô falando da escrita, porque a escrita é algo que não é inato. A gente tem que aprender a escrever, né? Diferente da fala. Mas eu acho que assumir ou pensar nesse tipo de alternativa... Pode ser que algumas famílias isso aconteça. Sim. E o pai fala assim, caramba, peraí, vamos ver o que é isso. Pode ser que o pai fale, peraí, filho, falou que é espelhado? Vamos tentar entender, então, o que está acontecendo. Exato. Mas eu arrisco a dizer que na maioria das famílias isso não acontece. Não, e tem uma desvantagem significativa porque justamente você terceiriza para a escola tudo aquilo que, teoricamente, deveria ser da escola. Assim como você vai no médico, você quer que o médico dê conta de tudo, e você, peraí, eu só vou começar a começar a ladra porque o médico mandou. Caramba, mano, mas você sabe que precisa. Pausa. Precisou de alguém mandar. Mas pausa, olha que intrigante. Pausa, mas é pra pausar o vídeo? Ou a gente continua? Não, pausa que você vai que é importante. A hora que eu falo assim, eu vou entregar pra escola o que é da escola. Não é nada da escola. Então, mas aí uma construção social. Uma construção social. Mas a escola e a família tem que estar ciente do que é de cada um. Porque senão fica assim, não, isso aqui é da escola. A escola fala, mas educação vem de casa. Então, mas partindo do pressuposto que tá claro o que pelas diretrizes da educação do Brasil é papel da escola e o que é da família. Talvez um pai que não tem a terceira série do ensino fundamental, que trabalha de noite e dorme durante o dia e tenta trocar o dia pela noite, porque ele trabalhar de noite, apesar do déficit que ele vai ter e do problema que ele pode ter no cérebro, é que faz com que ele receba mais. Só que quando ele está dormindo durante o dia, a mãe é diarista. E ela não está em casa. Então essa criança, ela passa a maior parte do tempo em casa com o pai dormindo, e se ela precisar de alguma coisa, ela chama o pai. Se não, a regra é, não acorde seu pai que ele vai trabalhar à noite. Então como a gente vai como vai jogar a sorte que esse pai vai pegar o filho e falar, peraí, filho, vem aqui, vamos ver o que é, por que disso. Supondo que ele sabe o que significa espelhado. Exatamente. E aí eu trago de novo o Derrane, que ele aí você falou que traz de novo o Derra, eu falei, mano, eu olhei pro André, quem que é Derra, velho? De novo. O nosso parceiro íntimo.
Ele tem uma frase que, assim, que ele acha que não é desse jeito que ele fala, porque ele fala francês. Que ele fala outros idiomas também. Mas que os professores ou professoras, de modo geral, conhecem mais sobre a mecânica do seu carro do que sobre o funcionamento do cérebro. Eu vou falar isso de modo geral. Porque a maioria das pessoas não conhecem de fato o funcionamento do cérebro. Ou alguns dos aspectos que mais importam no nosso comportamento. Só que o grande lance, é uma coisa que a gente falou há pouco, é que os caras que estão tomando conta dessa paradinha aqui, ó, muitos deles manjam do que está acontecendo. Exato. Então, muitos deles, eles estão brigando a cada momento para tomar a nossa atenção. Então, nós temos várias redes sociais que estão brigando a cada segundo para manter cada vez mais a nossa atenção. Uma das redes sociais dizem que o algoritmo entrega mais seu conteúdo se você consegue manter mais essa pessoa a maior tempo a atenção dela no seu conteúdo. Então, se eu conseguir fazer com que ela ficasse 8 segundos, o algoritmo entende que é conteúdo relevante para aquela pessoa. Ah, ficou 1 segundo? Ah, não é relevante. Ou esse conteúdo não é relevante para a rede de um modo geral. Aí, nesse sentido, usando o que a tecnologia está a cada momento passando para a gente, o ambiente daquele cara que estava distante, ele começa a me influenciar aqui comigo, a qualquer momento. Mais que meu pai, talvez. Muito mais que o seu pai. Muito mais, dependendo da idade, dos seus interesses e do modo como você tem o seu ambiente familiar. Ambiente. E tudo isso vai desembocar onde? Idade, interesse, distância, tudo isso é ambiente. E acho legal isso que você falou, por exemplo, ó, esse cara não inventou do nada. Percebe que o comportamento operante ele tem uma função. Então, a minha ação tem uma função. E aí a gente tá Que no... cara que não inventou do O nada? cara que inventou a informação. Ah. O TikTok. É. E aí, você tá lá no relacionamento, alguém foi lá e inventou um carro enquanto todo mundo andava de cavalo. Uhum. Eu tava tendo essa conversa com o André antes, que eu falei que eu sou um ótimo contador de grama. Só que isso não é importante, então eu sou só esquisito. Agora, o cara inventou um carro. Se isso não fosse importante, ele ia ser só esquisito. Pô, mas você gastou esse tempo pra construir esse trambolho. Uhum. Aí o carro é importante, comprou carro pra caramba, esse cara ficou milionário, porque ele trocava a ideia dele por dinheiro, porque ele vivia numa cultura em que se trocava coisas por dinheiro. E aí hoje propagou a informação, e alguém, não são todos, teve a ideia de falar assim, pô, eu vou montar um negócio que você fala, é tipo telefone, só que sem fio. Aí você fala, a pessoa ouve lá do outro lado, e você consegue levar ele junto com você, ao invés de deixar o telefone na sua casa. E talvez tenha gente que fale assim, nossa, nada a ver isso aí, cara. Vai perder totalmente aquela coisa do atender em casa e não sei o quê. Meu cara inventou o telefone, vendeu pra caramba, porque a sua opinião em si, ela tem um certo valor. Só que ela faz parte de um ruído muito maior do contexto que você vive, ou seja, do ambiente. Aí o sujeito inventa isso, um outro sujeito aproveita essa invenção e inventa uma rede social, em que você consegue fazer amigos, não necessariamente físicos. O que isso há anos atrás era impossível. Sim. E percebe que esses comportamentos isoladamente, você olha e fala assim, caraca, olha que legal, mas isso não está isolado. É isso que eu estou dizendo para vocês. Não existe comportamento sem estímulo. Não existe. E o comportamento que está sendo estimulado não é um estímulo tão simples quanto um tapa na mesa ou me assustei com o som. Tem comportamentos que estão emaranhados numa porrada de estímulos. Uma porrada. Então eu me visto, eu falo, eu tô aqui olhando pro celular, tentando completar um raciocínio, falei do meu filho, tô preocupado com você em casa, ver se o que eu tô querendo dizer tá fazendo sentido pra você. Se o que eu tô querendo dizer faz um sentido pra você a ponto de você querer me assistir de novo, porque eu tô querendo produzir conteúdo, produzir capital pra conseguir ganhar dinheiro com isso, pra manter o meu sustento da minha família. Tô sendo estimulado pela minha cultura, pelo meu ambiente e por uma série de estímulos. E por que eu faço isso? Porque eu sei que se eu conseguir produzir algo interessante e ser recompensado no final, é proporcional às experiências anteriores que eu tive. Então, consequências às quais eu já passei. E uma recompensa projetada, né? Exato. Perceba que... Projetada, e aí eu acho que entra no artigo que você falou, Tô empolgadaço. naquele artigo que você me mandou ontem. Tô percebendo. Puta que pariu. Cara, acho que eu nunca vi tão empolgado assim. Vai falando aí que eu vou fazer uma flexão aqui. Peraí. Acho que isso daí que você falou da recompensa, de se você conseguir produzir esse conteúdo, Não devia ter usado você vai Ritalina ter na uma, minha mulher. ter uma Não devia. recompensa. É. Olha só. Você é modulado por uma recompensa de outra pessoa, de pessoas que você conhece, que você já viu, que você segue, que você acompanha no YouTube ou sei lá, qualquer outra rede. E você colocando isso como uma possível recompensa pra você, te estimula e te motiva a fazer o que você está fazendo hoje. E o me motiva é legal, porque não é que me motiva. Quem é que se motiva no final das contas? O meu cérebro
recebe informação do ambiente externo, processa essa informação e é ele que dá conta de dopamina. É ele que dá conta de reconhecer isso como uma futura recompensa. E olha que intrigante, acho que esse ponto é o máximo, cara. Perceba que essa relação que eu falo do meu cérebro é como se o cérebro estivesse falando dele mesmo. Só que o cérebro não tá sozinho nessa, ele faz parte do organismo. Então, a hora que eu entrego pra ele assim, ó, vai rolar um podcast. Ele vai lá no banco de dados da memória e fala assim, podcast. O que isso significa? Isso significa oportunidade de você se comunicar por uma série de pessoas em que essas pessoas talvez gostem do seu conteúdo e te deem algum tipo de recompensa em troca. Daí ele faz o quê? Dopamina. Então, a área tegmentar ventral libera a dopamina, que é captada no núcleo accumbente. Esse núcleo accumbente gera essa sensação de dopamina, que é lançado lá no córtex pré-frontal. Ele fala assim, esse tipo de atividade vale a pena, porque isso quer dizer A, B e C. Essa análise complexa está acontecendo sem a minha percepção. E sem a sua percepção e sem você nunca ter vivenciado o sucesso no podcast. Exatamente. Sem eu nunca ter vivenciado o sucesso no podcast. Então, assim, você passa por tudo isso sem nunca ter passado por essa experiência. Exatamente. Ou seja, a experiência de outra pessoa, a experiência social ou a influência social exerce um poder de modular o seu comportamento. Primeiro que você não controla esse tipo de... Não. A partir do momento que consegue ativado, você não controla isso, né? E ao mesmo tempo você tem o aprendizado por meio de outra pessoa. Sim. Que é o artigo que você mandou para mim, de perceber que nosso cérebro, o aprendizado que eu tenho com as minhas experiências, ele é de certa forma codificado em uma área do cérebro. O aprendizado que eu tenho, que é observando outras pessoas, ele é codificado em uma outra área do cérebro. Mas para o comportamento, eles têm algumas ligações, acontece alguma relação entre essas áreas para justamente fazer com que a experiência de outra pessoa faça sentido para mim. Sim. Mesmo que eu nunca tenha passado por isso. Exato. Caramba, vocês falando assim, tava me lembrando histórias, né? Histórias da minha vida, cara, tem muitas histórias. Mentira. Cara, vamos lá, vou puxar da minha infância. Quando eu tava na 4ª série, a professora chegou numa reunião. Olha só que legal, cara. Ele lembrou de uma história da 4ª série. Faz, sei lá, 30 anos isso. Pra mais. Então, quantas memórias você tem? Quantas memórias você tem da 4ª série? Poucas. E por que são poucas? E por que elas ficaram? Porque por algum motivo elas foram significativas. E pode ser que ele passe a vida inteira dele sem lembrar disso, ou tenha lembrado pouquíssimas vezes dessa história. Só que, modulado por um gatilho que o Michael acabou de falar disso daí, ele falou, caramba... Bati na mesa. Então, aquela história surgiu. Mas vai saber voltou. se fui eu, né? Se não, olha que intrigante. Não, o Fabrício respondeu, eu respondi e tal, e ele teve. Vai saber em que momento da foi, coisa que foi, puta. E aí, quem é que falou assim, ô André, fala isso, velho. Fala isso aí. O ponto. O Igor. Eu mesmo, pessoal, nunca fiz neurociência na minha vida. Eu não faço ideia do que eu tô falando aqui, ó. As informações vão surgindo aqui no tablet, eu vou lendo. É um teleprompter aqui, na verdade. Então, na 4ª série, reunião de pais e filhos lá, né? Pais e mestres, sei lá. Uhum. Aí a dona Geralda, minha professora, chega pra minha mãe e fala assim, seu filho passa da 4ª, mas da 5ª série ele não passa. Puta acertou. Cara, mas até hoje eu não... naquele momento eu não tive um porquê dessa coisa. Por quê? Porque eu sou burro? Parecia porque eu era profecia. burro. Será que eu era burro? Não sei, cara, até hoje, assim. Beleza, sei que eu passei direto. A 5ª série eu passei direto, 6ª também. Não repeti nenhum ano. Ok. Aí a minha filha, mais cedo do que eu, com a idade mais cedo do que eu tinha na 4ª série, eu não lembro se foi por volta da segunda série dela lá, a professora falou, a sua filha não tá conseguindo acompanhar a galera, não tá conseguindo acompanhar a turma. E ela tava, português estava horrível, matemática ela não tava conseguindo acompanhar e tal. E aí eu comecei a ficar preocupado. E aí o que o meu ambiente tinha a ver, né? Eu tinha um professor do meu lado, né? O Fabrício trabalhava comigo, a gente estudava junto na época da pós. Então tinha ali o Fabrício do meu lado, que tinha um conhecimento de educação infantil e tudo mais. Tinha a Graça, que era pedagoga, tudo mais. Até cheguei para conversar com ela, nossa, o que pode ser isso e aquilo, tal, né? Preciso saber, né, o que tá acontecendo. E aí foi um acompanhamento bem legal das professoras dela também. Falaram, não tá conseguindo fazer um acompanhamento da turma.
o ideal seria ela fazer de novo a série. Como sugestão, olha. Como sugestão. Porque se eu falasse, não, deixa ela passar, que na próxima vai ser tudo bem, não sei. Aí eu sentei com a mãe dela, falei, bom, se a professora está falando, a gente está vendo que tá tendo não está tendo esse desenvolvimento, vamos fazer ela fazer de novo, né? Uhum. Cara, ela fez de novo, passou, não sei, 1 ou 2 anos, começou a participar de Olimpíadas de Matemática, começou a participar, participou da redação do IPTV, foi conhecer IPTV e tudo mais. É verdade, velho. Cara, não, arrepia mesmo. E tudo foi ali por causa do ambiente que eu estava inserido precisamos saber, averiguar o que está acontecendo. Calma, peraí, olha que louco. Olha que legal. Não. Peraí. Saquem as suas armas. Quem vai falar? Ó, e que legal. Puta que pariu, velho. Peraí, deixa eu me organizar. Não, fala, mano. Não, eu vou falar. Fala. Ó, então beleza, a gente vai ter que começar a fazer a palavra agora. A palavra, esse agora é papo de pastor, né? A palavra... Não. Tira de mão do braço. A palavra tem um significado, certo? E a relação, notei aqui, ó, a racionalidade e a emocionalidade, elas não são separadas. Não são. Então a emoção é inata e o sentimento é nomeado. Me sinto muito chateado quando batem no meu carro. É um evento condicionado em que me gera esse estímulo e meu comportamento tô chateado. Beleza, voltando onde eu quero. A professora chegou pra mim e falou, viu, olha o que a gente acha. Olha o cuidado dela, supondo que tenha sido assim. A sugestão é que o seu filho ou sua filha faça de novo. Percebe que em nenhum momento o estímulo que a professora gerou foi do tipo assim, viu, sua filha, não, ela é bem burrinha. Não dá. Sua filha... Aí, de repente, falar pra filha dele que... Não precisa ser burro, vai. Sua filha não vai conseguir passar de ano, cara. Ela não consegue acompanhar. Dependendo da entonação e das palavras que a professora use, compromete, ou seja, corrobora com a resposta dele, que poderia ser diferente, porque emoção e razão não são separados. Aí ele fica assim, não, o que essa professora acha que ela é? Minha filha vai passar. De repente, ele nem tá pensando mais na filha dele. É uma questão de estou sendo atacado. E esse estou sendo atacado... Preciso devolver esse estímulo. Mas ele é infantil. Cara, todo sentimento que manifesta como resposta, ele não tá sob o seu controle. Ele tem relação na tua história de acontecimentos, de contingências. Então, de repente, você ficou muito eufórico, não tá no seu controle. É um comportamento respondente, ele é autônomo. O que é possível? Passou isso, o cortisol diminui, você se dá conta de que fez meleca, num próximo evento você pode fazer o quê? Porra, velho, não foi legal o que eu fiz. E se na próxima que eu receber, você começa a estudar a experiência que você teve, aí você muda o seu comportamento. Aí a professora começa a falar com você, você lembra daquilo, lembra. Professora. Então, a ideia do podcast, eu vou ficar nessa sua história ainda, você consegue expandir a tua variabilidade de repertório a ponto de analisar ela. Mas precisa de esforço, você precisa desse olhar calmo. Porque se só deixar rolar, você vai continuar reproduzindo o comportamento, só deixar rolar. Aí a professora falou de forma calma com ele se sentiu acolhido. Eu tô preenchendo a minha interpretação. Sim. E ele repetiu a filha dele de ano. E o resultado desse comportamento foi sucesso. Saca, galera? Puta que pariu, velho. E é muito louco assim. Minha cabeça essas duas agentes que promoveram o comportamento nele, que é a dona Geralda, a professora dele, e a professora da Emily, que promoveu um outro tipo de comportamento nele. Talvez a professora da Emily, ela tenha tido uma conversa mais agradável, mais empática, no sentido de, peraí, como eu vou dar essa notícia pra esse pai? E a dona Geralda não, chegou e deu no meio da sua mãe e falou, ele vai burro pra cacete e não vai passar. E tava errada, que você passou. Que ia passar. Bom, o grande lance que eu fico pensando, qual o ambiente que a dona Geralda estava inserida pra repetir aquele tipo de comportamento, porque se a gente for voltar no tempo, pelo menos as histórias que eu ouço de professor, era de reguada no braço e joelhar no milho. E ela estava dentro desse contexto. E ela especificamente, então, as experiências dela? Tipo, o que naquele dia aconteceu com ela, que a minha turma fez com ela, né? Então, tipo, olha como o ambiente... Será que o André era a causa ou ele estava correlacionado? Gatilhos que o ambiente exerceu sobre a dona Geralda podem ter gerado esse tipo de comportamento dela. Ou não, ou era assim e, tipo, isso era desse jeito, pronto, acabou. Mas trazendo hipóteses. Tinha coisas. Sim, mas trazendo hipóteses pro que pode ter acontecido no ambiente. Tá, essa outra professora. De repente, a dona Geralda, ela nem fez uma faculdade de pedagogia que traz um aparato muito mais
pedagógico, muito mais didático, de muito mais conteúdo para lidar com essas situações. De repente, a dona Geralda, ela só foi, de repente, sei lá, fez um magistério, que é outro tipo de formação, beleza. A professora da Emily, no momento mais atual, 35 anos depois, não menos, né, porque já faz tempo isso. Você pegou que a matemática não é A matemática não é forte, não. Peguei 21 anos ainda. Não. Pegou sua idade, fez uma conta só aqui, ó. Agora, É que ele falou que fazia mais tempo. O pai tá com 173 anos e a Emily tem 204, tá ligado? Tempos depois, essa professora da Emily, que também estava envolvida em um ambiente bastante diferente da dona Geralda, conseguiu promover teve um tipo de comportamento diferente, que gerou um comportamento diferente no André, que gerou um comportamento na mãe dela, na mãe da Emily, que gerou uma reação, no final das contas, quem que era o alvo de toda essa conversa? A Emily. Que por meio da decisão do pai, da mãe e da professora, foi decidido, então você vai ficar mais um ano no segundo ano, no terceiro, não lembro que eu não era. Olha que louco, como os diversos ambientes, e aí quando você fala tudo é ambiente, cara, porque a pessoa que teve a dona Geralda, que teve um comportamento XYZ causado por um determinado ambiente, causou um comportamento no pote, no André. E aí eu acho assim que a ausência dessa perspectiva científica, né, da ciência do comportamento, fica aquela questão assim, o efeito borboleta. Sabe essa coisa do bateu a asa lá na ponta da praia? Não, calma. É esse nome, mas não desse jeito. Porque senão fica simplista e fica uma coisa do tipo, nossa, olha o cosmos. Não é cosmos, cara. Não é cosmos. É estímulo, comportamento e consequência. Sim. A questão é que não é simples assim. E então, assim, a dona Geralda, de repente, tô viajando. Porque pra dona Geralda assumir aquele comportamento, ela tinha uma série de memórias Isso. que foram formadas por uma série de comportamentos anteriores, Sim. por uma série de influências anteriores, Sim. que fez com que naquele momento aquele comportamento fosse tomado. Ou seja, se você no trânsito, o cara te fecha, você xinga o cara, foi o que o Michael falou. Se você é uma pessoa que tem uma predisposição a se estressar, a ter um comportamento agressivo, Exato. em situações de estresse, a chance de você responder de modo agressivo é maior do que se você não tivesse. Probabilidade. Então, é a questão de probabilidade. Não está, como o Michael disse, não está condicionada a isso. Mas as chances aumentam. Sim. Ai. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do ambiente, né? Porque, beleza, vamos voltar ao lance Agora ele vai trazer uma informação que ele lembrou agora, que coloca por terra toda a nossa conversa. Vem do TTH que eu fiz a pergunta, né, a respeito disso daí. Tá, aqui, eu não sei, cara, há quantos anos atrás que eu escutei a respeito disso. Não faz muito tempo. E eu escutei e não tenho uma formação. Eu não tenho informação suficiente para falar a respeito disso, TTH e tudo mais. Mas o que eu vejo hoje é muitas coisas simples, que você falou, tem coisas chegando simples, que passam hoje no TikTok. Reduzem o comportamento àquilo ali. Hoje eu vejo aqui no Rios, no TikTok, e fala, TDAH, você tem esses 5 sintomas, viram 5 sintomas. Exato. Banal. Tinha 5 dicas. Tinha 5 dicas pro sucesso? Agora você tem 5 dicas pro DH. Vou esperar o André terminar, porque, nossa, eu tenho Então, que hoje, eu não sei, o ambiente ficou tão mais, né, de fácil acesso, né, não o ambiente, né, as informações sim. Mas por causa do ambiente, que hoje eu tô aqui, no meu ambiente aqui, tem vários aparelhos inteligentes. Não, e a gente arrisca dizer que a hora que a gente abrir o celular aqui, vai ter um monte de coisa, TDAH. Isso. Não, eu acho intrigante esse negócio, cara. É fácil acesso? É difícil saber se é fácil acesso. Rapidão, Igor, a hora que tiver no tempo aí, quanto tempo deu 2 horas já? A gente nem falou do que o Michael queria falar ainda. O que eu queria falar? Ambiente. Ô, louco, eu tô falando de hora que cheguei. Eu acho que, é uma força de expressão. Eu acho que a informação hoje, ela pula em você. Não é nem assim, sabe o que eu queria? Porque o celular tá ouvindo, cara. Sim. Eu nem sei se ele tá ouvindo, tá ligado? Mas eu não tenho a capacidade. Mas é isso, você procura coisa, ele começa. A minha mulher procura coisa em casa, eu recebo coisa que ela tá procurando no meu celular. Sim. Então eu não procuro mais informação. A informação vem até mim. Então o que acontece? Eu me prendo nela, e aí a hora que eu clico nela, o algoritmo faz assim, olha, ele se interessou por isso, e eu nem consigo procurar o que eu queria, porque eu fico preso. Sim. Por que eu fico preso? Aí é a questão. Quem é que fica preso se não sou eu? O teu cérebro tem comportamentos respondentes. O que é comportamentos respondentes? Comportamentos autônomos, que é o lance do susto, é o lance do cachorro escapa, o lance da professora vir falar mal de você ou da sua filha. Então você tem comportamentos respondentes. E, de novo, eles não são isolados, cara. É isso que eu quero que vocês entendam, que eles não são isolados.
A ideia é, e a sugestão, eu acho muito legal, eu sigo um cara que eu adoro muito, ele fala, foi o cara que descobriu, chama William James. Ele descobriu que esses comportamentos autônomos, às vezes eles são de baixo para cima. Então eu sinto e depois eu percebo. Uhum. E ele falou assim, cara, o meu sonho é quando eu brigasse com a minha mulher e ela falasse William James. Isso aconteceu em casa. A gente tava lá, ela me trouxe um problema. E aí que é engraçado, eu acho intrigante. Esse comportamento autônomo começa a se manifestar, eu regalo o olho, eu fico super enfurecido, a minha capacidade de lidar com a situação de forma complexa, ou seja, racional, diminui, eu fico mais impulsivo, porque me remete a um monte de experiências anteriores, a minha predisposição talvez a essa sensibilidade do estresse, e eu tô ali, e ela querendo me ajudar, e eu me sentindo atacado, em vez de me sentir ajudado, eu tô lá, e falo, não quero, porque e começa a aumentar o tom de voz, e daí ela solta, William James. Tá ligado? William James virou um termo do tipo, velho, na hora o foco fez assim, ó. Falei, Você assistiu Origem já, gente? Quem assistiu Origem? O filme Origem de Leonardo DiCaprio. O William James virou o peão do Leonardo DiCaprio no filme. E a hora que ela meteu dessa, o William James foi, puta, verdade, cara. E aí, a hora que eu parei, eu senti o coraçãozão aqui, ó. Saca? Parecia que o comportamento do corpo tava tão acelerado, porque ele tava se defendendo de um ataque que não era real. Uhum. Na hora que eu me dei conta que eu meteu o William James fosse como uma memória. É muito que louco. eu gravei, porque era importante. Aí a hora que foi o William James, o cérebro fez assim, ó. William James remete àquilo, lembra? Aquele comportamento tomou conta do comportamento em primeira pessoa. E, puta, mano, você tá querendo me ajudar, né? Olha, eu não tava me sentindo ajudado. A gente começou a falar sobre o todo daí, né? Mais sobre o assunto. Uhum. Caraca, velho. Eu fiquei pensativo, tá ligado? E eu fiquei, cara, que da hora. Isso tá acontecendo com mais frequência porque isso tá virando um hábito. Então, Um hábito. isso que é... Então, a hora que você pega, eu vou dar a sua brecha, peraí. Não, a hora não que sei você nem pega, que você quer... a hora que você pega a sua filha e conversa com ela, filha, sabe o que é repetir de ano? Ó, tem vários vieses. Sabe o que é espelhar? E aí você começa a acostumar a sua filha, num tipo de situação de contexto, a emitir um comportamento em que gera uma consequência assim, ó, pai, eu tô tendo um problema em casa lá, ou na escola, ó, pai, teve um menino que veio falar comigo, ó, pai, e a resposta do pai é sempre, não, filha, vem aqui, vamos ver isso aí. Ela começa a se sentir confortável, ela não tem o cortisol elevado, a ansiedade elevada, porque qualquer assunto é debatível, saca? Sim. E ela cresce com 35 anos, assim como o esporte, onde um menino entra no tênis com 4, 5, 6 anos e vira um fenômeno, ele fala, nossa, como ele é bom, lógico, ele fez isso a vida inteira. A sua filha vira um fenômeno da relação de entender as contingências ou o ambiente, porque o tempo todo ela foi estimulada de estar com problema. O repertório comportamental dela foi criado. Filha, não existem problemas que a gente não possa conversar. Filhas, não existem problemas dos quais são impossíveis. Aí ela nunca chega nesse pico de preciso esconder do meu pai. Eu tô generalizando, tá? Não tô dizendo que é tão maravilhoso assim. Mas, nossa, eu tenho que esconder coisa do meu pai. Nossa, aconteceu isso. Nossa, eu beijei um menino. Nossa, eu fui mal na prova. Nossa, eu tô sempre escondendo coisa. Eu tô sempre inventando uma história. Por quê? Porque isso é um comportamento de esquiva. Então, se eu me comporto e o meu comportamento gera um estímulo que vai ser aversivo a ponto de eu ser ferido, isso é um reforço negativo. Então, quando eu não me comporto assim, eu escapo da punição. Então eu sempre esquivo. E aí às vezes gera mentira, às vezes gera um comportamento que não é verdadeiro, um comportamento fictício. Então eu me comporto, não, claro que eu gosto de você. Pô, você é uma pessoa super querida. Sabe naqueles eventos que você vai? Reunião de professor? Que você vai lá, não, tá tudo bem. Ou reunião de pais. Eu sou chamado na escola do meu filho é um gênio. E quando ele não é um gênio, cara, é tato, sabe, pra falar. Percebe como a relação? Então o professor tá errado. Não é esse o ponto. Como as coisas estão conectadas, como é ambiente. Eu acho que perceber isso reflete na variabilidade do seu repertório. O que o meu avô chamava de sensacional, inteligente ou gênio. Acho que é possível ficar genial, cara. E como o seu repertório acaba influenciando no modo como você se relaciona com as outras pessoas. Porque esse mundo que o Michael pintou ali, do pai, no caso do André, falando... Eu vou pegar o André como exemplo, tá? Falando com a filha, expondo, e conseguindo dialogar e conversar sobre qualquer problema, vai criar na filha dele um repertório onde quando surgir um problema mais complexo, que ela ainda não tem um repertório para resolver, pai, vem aqui, me ajuda com isso. E pode ser que quando ela estiver no papel de resolvedora ou de facilitadora para resolver esse problema, ela tenha o mesmo comportamento de chamar a pessoa, não, peraí, calma, vamos resolver junto. Então, assim, um comportamento vai sendo perpetuado por meio das experiências positivas, porque a partir do momento... Pode acontecer que, se a hora que ela chegar para conversar com o pai, aí a porrada da primeira,
Não vou falar mais pra ele. Punição. Eu vou começar a esconder. Né? E aí, olha Estímulo só que aversivo. louco. A gente fala, mas quando que isso aconteceu? Cara, é muito... Imagina o cérebro, como é complexo a produção de uma história pra eu contar pro meu pai que eu não tirei nota baixa. Então, olha só, o gasto energético, o gasto intelectual pra poder formular toda essa história é muito maior do que chegar pro pai e falar, pai, fui mal na prova. Não, e eu tenho uma Qual que é o notícia ruim pra te problema? dar. O problema é a relação que essa pessoa tem com outra pessoa. Qual notícia ruim você tem pra me dar? Ou você vai deixar o... Ó, isso aí Não, tá, não. isso aí Não, tá eu- quase entrando no que você tava querendo falar de estresse. Cara. Eu vou dar essa notícia ruim. Então fala da notícia ruim. Eu não tenho aqui as fontes, tá? Mas a gente pode ver isso depois. Me segue lá no Instagram, a gente conversa. Então fala seu Instagram aí. É Michael_Guilherme. A notícia ruim é que, Se tiver com dúvida, vai estar na descrição do vídeo. tá, no processo evolutivo, o teu cérebro ele consegue memorizar de forma mais facilitada eventos estressores e traumáticos do que eventos felizes. Então, ou Por seja, isso que é necessária a repetição. Você precisa de um estímulo menor de estresse ou de trauma para gerar memória do que um estímulo de felicidade, de contentamento, de alegria para gerar memória. Olha como é muito mais fácil gerar uma memória ruim do que uma memória boa. E aí, se você tem essa variabilidade de repertório, quanto antes você percebe isso, e não é uma competição necessariamente, mas o quanto antes você percebe isso, você consegue reverter. Porque um comportamento de esquiva, tipo, eu não converso com meu pai porque eu sei que ele é bravo. Eu tô me esquivando do meu pai. Eu posso extinguir esse comportamento da criança na hora que eu mudo essa percepção dela sobre meu pai. Um exemplo rápido. Em casa, meu filho fez uma parada lá ontem. Ah, ótimo, olha que legal. É rápido, André, já disse você falar. Tava na TV e o menino falou assim, nossa, eu vou demorar 60 horas pra chegar na minha viagem. Daí meu filho falou assim, nossa, uns 3 meses de viagem. Eu pausei. Falei, quanto dá 60 horas? Ele fritou, cara. Eu falei, ô louco. Cara, meu estresse começou a subir, porque ele não conseguia responder quando que é 60 horas. Olha que interessante, galera. Ele vai na escola particular desde os 2 anos de idade, ele tem 9. Essas coisas passam automaticamente na minha cabeça. Pô, eu tô investindo tempo. Olha que louco. É, tipo, a quantidade de informação que fez com que você tomasse essa decisão. E eu tô descrevendo ou assim como se gerasse fosse tão esse claro. comportamento. É rápido aqui. Como assim você não sabe, cara? Isso é muito fácil. E isso não é só com ele. Eu tava respondendo de forma como aconteceu comigo. Pela minha história de, não, você não é tão bom assim, você não é tão inteligente assim, isso estava ali. Depois que passou, eu percebi tudo isso. E é claro, você tem certeza que foi isso? Não. Mas provavelmente tem essa relação de conteúdo, de inteligência, um problema histórico meu, e não sei o que lá, e tava lendo meu filho, porque eu projeto nele com uma facilidade impressionante. Só que eu tento rever isso. Eu falo, para. A hora que meu cortisol abaixa, que meu córtex pré-frontal assume o controle da coisa e fala assim, comigo mesmo, Michael, pô, descabido aquele comportamento, hein, cara? Volta lá. Porque se eu volto lá, eu posso extinguir a esquiva dele num próximo evento. Daí ele falou assim, não, pai, não. Eu falei, quantas horas tem um dia? Ele, 24. Quantas horas tem 2 dias? Ele travou de novo. Eu falei, 2 dias. Ele, 24 mais 24? Daí, cara, olha o medo dele. Ele fica com... Ele sabia e fica... É 24 mais 24? Não é, né? Saca? Tá ligado? E dou a resposta e falo não. Eu dei as 2 respostas. Né? Aí se de repente pegou essa, eu falei, cara, ele 48? 48. Quanto falta pra chegar nos 60? Cara, eu senti ali, a percepção que eu tive é que ele talvez soubesse resolver isso no outro contexto, mas comigo era um puta desconforto. Sim. Daí ele ali e tal, 12. Quantos dias dá? 2? Falei, um dia tem quanto? 24. 2 dias, 48. Vai chegar nos 60, 12. 12 horas dá quantos dias? Foi quanto tem um dia? 24. Metade de 24, quanto é? 12. Então 12 horas é o quê? Meio-dia? Meio-dia. Quanto dá? Ele 3? Eu falei, esse dedo tá inteiro? Esse dedo tá inteiro? Esse dedo tá inteiro? Não! Olha o estímulo que eu gerei nele. Saca? Dele 2,5. Chegamos nisso. Eu falei, desliga essa televisão agora. Desligou a TV. Eu falei, você vai tomar banho, você vai estudar que você tem prova hoje. Aconteceu tudo isso, cara. Ele tinha prova mesmo. Esse evento... Cara, e eu tô contando isso e eu tô sentindo que o meu coração tá acelerado. Imagina já. Na hora. Daí passou tudo isso, tal. Ele acabou de tomar banho. Antes de começar a prova, eu falei, cara, senta aí. Ele falou, senta aí. A gente teve um evento agora de pouco lá sobre a TV. Me conta, o que é que você sentiu? E isso não é hoje, a gente faz isso há séculos. Me conta, qual palavra que o papai usou que foi desconfortável? Daí ele foi me contando. Tal. Você sabe o que o papai tentou fazer em você, né? Eu achei que era um absurdo você não saber uma coisa que eu achei que você deveria saber. Ele, eu entendo, pai.
Saca? Saca essa relação? Uhum. Ele fala, eu quero te pedir desculpas, eu ainda acho que a gente investe muito na tua educação e eu espero comportamentos da sua parte que gere recompensa pra mim. Eu não falei desse jeito pra ele. Mas é o que eu espero. Mas eu não falei com essas palavras. Eu falei, ó, eu quero que você execute comportamentos que eu gosto. Você percebe como eu fico jogando uma responsabilidade em cima de você? Fala assim. Fala, então me ajuda, cara. Eu reforço, me ajuda. Quando você achar que o papai tá extrapolando, quando você achar que o papai tá colocando muito do papai em cima de você, fala, pai, peraí. Não sei se você consegue, pai, mas eu não tô conseguindo. E a gente faz junto. Eu fico analisando, sabe? Eu tento diminuir a carga em cima da coisa ou ressignificar ela. Daí eu falei, você quer falar alguma coisa? Ele falou, tal. Quer falar mais alguma coisa? Não. Posso te dar um abraço? Ele me abraçou, porque isso tem essa relação com afeto. Lembra? Emoção e razão? Daí eu falei, tá bom, ó, tal. Daí ele saiu. Meu, parece que tanto pra mim quanto pra ele. Ele falou, pai, sabe que ele fez outra pergunta que não tinha nada a ver. Mas parece que a voz, o clima já tinha mudado. Saca? Eu consigo garantir que num próximo evento eu não vou me comportar assim? Não. Mas eu estou treinando para tentar reduzir cada vez mais o comportamento respondente e disfuncional. Eu dou pausa nisso. Não, e o lance de aumentar a probabilidade. Garantir vai ser foda garantir, cara. Mas o lance de funcional e disfuncional. Então, beleza, agora eu sou um cara super calmo, super tranquilo, de bem com a vida. Nossa, não tem mais problema. O Guilherme pinta e borda em casa, porque eu sou tranquilo. Percebe que isso é disfuncional? Que ele vai se tornar talvez uma criança mimada, uma criança que entrega qualquer coisa, que foda-se. E aí, a hora que ele estiver num contexto que não for o pai dele, que estiver ali cobrando ele fala, nossa, pai, o professor falou que eu sou ruim. Por quê? Porque o repertório, a variabilidade de repertório dele tá reduzida. Sim. Porque quem é que vai ajudar ele? Talvez o cara lá que tá produzindo um vídeo no YouTube ou as pessoas próximas que se importam com ele de verdade. Ok. E aí, num próximo evento, eu não sei se eu vou responder dessa forma. Só que tanto eu quanto ele, a gente tá aumentando a nossa variabilidade de repertório pra quê? Quanto mais cedo eu perceber, viu, faz o seguinte, vai tomar um banho e depois a gente conversa. Eu só preciso entender que se o meu cortisol diminuir, se a noradrenalina parar de bombardear a minha amígdala, talvez eu consiga produzir um comportamento mais tranquilo daqui 15 minutos. E pode ser que, devido à repetição de comportamento, desse seu comportamento com ele, chegue um momento que ele consiga ter uma resposta tão satisfatória que você fala assim, caramba, hein, valeu a pena esses 12 anos sentando no sofazinho vamos aqui. Vamos conversar daqui 5 minutos? O que já acontece com a minha mulher, cara? Sabe, o pau come solto lá, tal, uma desavença. Não é verdade. Pau! Sabe aquela coisa de você discorda e o clima tá ficando ruim, ela fala, vamos tomar um banho de conversa? Ou deixa eu tomar um banho e depois a gente conversa? Cara, a hora que você tem alguém que sabe jogar o jogo que você joga, que manjou das regras, que tá lendo a regra faz tempo, fica muito mais fácil. Você falou isso outro dia no podcast, não somos seres individuais, somos seres sociais. Ah, eu gostei. Não é uma opção. Não é uma opção. Sim. Não é uma opção. Ah, eu discordo, beleza. Minha avó viu Maria no quintal de casa, Maria, mãe de Jesus, no quintal da casa dela ontem. Eu vou falar que é mentira? Foi uma experiência pessoal. Sim. Agora, se você for buscar conhecimento específico sobre isso, somos uma espécie social. Aí se você tiver pessoas, é o que eu chamo de rede de apoio, do seu lado, que falam, lembra do papo? E complete o teu raciocínio, tua convivência, e aí que você separa entre funcional e disfuncional. Porque se o cachorro do vizinho escapou, ele tem cara de assassino, só que eu sou um cara super de bem com a vida, eu vou ser comido pelo cachorro. Porque essa hora é a hora de correr, ou de lutar. Então, a ideia é repertório. A expansão de repertório é caracterize seus comportamentos como funcionais e disfuncionais. Como? Aplique e confere. Aplique e confere. Aplique e confere. Estuda, confere. Saca, galera? Puta vida. É isso aí, senhoras e senhores. Meu Deus. Você falou, né, que ia dar umas 6 horas. Eu falei que ia dar mais. E a gente nem falou dos artigos ainda que você... Não, pode falar aí do... Não, nem sei o que eu ia falar mais. Você ia falar dos artigos do taxista e do... Não, mas nem sei porque eu ia falar do taxista. Porque como muda, cara. Ah, então, o cérebro. Então, olha só. Você fala disso, então, ó. A mudança morfológica e fisiológica do teu cérebro. Frente aos estímulos do ambiente. Então, olha só. O que aconteceu com os taxistas de Londres, eu não sei se ainda é assim, o artigo de 2011. De repente, em um nível não tão acentuado, pode acontecer com o Guilherme, filho do Michael, na hora dessa relação. Se é um comportamento que é realizado várias vezes, ele pode ter alguma mudança morfológica no sentido tipo... cara. Do modo como as conexões são feitas. Neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade pode fazer uma região do cérebro aumentar ou diminuir de acordo com o comportamento, de acordo com a funcionalidade desse comportamento. E aí esse estudo de 2011, e de novo, os artigos que a gente vai falar aqui, a gente vai colocar no link do vídeo, tá? Então esse artigo de 2011,
foi feito com uns 78 ou 75 taxistas em Londres. E como funciona para os caras passarem lá? Eles não podem usar GPS. Na época não podia usar, não sei como é que é hoje, tá? Na época eles não podiam usar GPS. Então eles tinham que decorar o mapa de Londres. Eles tinham que decorar o mapa de Londres e a prova era assim, ó, você precisa de ponto A a ponto B. E Qual o quantas caminho que ruas você tem que tinham? fazer? Ah, tem rua pra caramba. É mais de 1000, né, velho? Tinha Ah, muito- cara, deixa eu ver se eu consigo pegar o artigo aqui já. Tem muita rua. É bizarro. Tem muita não é rua. que tinha 60 É, ruas. não é tipo... Meu, e eles tinham que fazer vários... eles têm que fazer vários percursos, né? Para poder passar na prova. O estudo, ele pegou essa galera e foi refazer o estudo 4 anos depois. E 4 anos depois, que é o período de preparação dessa galera, desses taxistas, para poder passar na prova. Então, 4 anos depois, o que eles identificaram? Que naqueles que... E aí que eles dividiram, o estudo ele tem o grupo que passou, tem o grupo que não passou. Então, tipo, ó, pegou a galera no tempo 1. No tempo 1, eles pegaram 75 pessoas, mais o grupo controle. O grupo controle é que, vamos ver, que foram 30 pessoas. Essa galera não vai estudar pra nada, só vamos ver a alteração que tem no grupo controle, que não fez nada, e na galera que passou na prova. Ou que fez o teste e não passou. Desses que passaram, dos 78, o que eles conseguiram observar naqueles que conseguiram passar no teste? Que eles tinham um aumento da área do hipocampo, que era responsável por guardar esse percurso. No artigo tem área específica do hipocampo, acho que a área posterior do hipocampo, que era... Não vou falar a área agora, porque eu não vou posso ser que eu... O Igor não consegue soltar lá? No hipocampo? É. Não. O quê? O Não, artigo? ele manda- Pera aí, Igor. Depois que ele mandou aquela imagem na TV, nunca mais será o mesmo, velho. Nossa, manda lá, galera. Isso é muito bom, ó. Já solta direto ali, ó. Quem tá assistindo no YouTube, pausa, né? Eu descobri isso com uma menina aqui da minha faculdade, que tem 25 anos, que você pode tirar uma foto. Aí você consegue selecionar o título e joga direto no Google. Cara, Consegue, Igor, Dá pra colocar ver isso assim, ó. daí? você tira a foto, você tira um print do que você quer. Isso daí, olha lá. Olha lá, ó. Traduz para português pra nós? O meu árabe é bom, o meu inglês nem dá. Meu Vamos também. ver se... Não, se não der, mas beleza, ó. Então... Não tem traduzir ali? Não, eu traduzo aqui. Eu vou lendo aqui, traduzindo. Eu traduz. Pera aí, rapidinho. É. Ajeitar Traduz aqui, ó. tradução disponível. Então, ó, o título do artigo é Adquirir o conhecimento do layout. Já colocou? já? mano. Beleza, gente, ó. E quantos anos tem? 32, 23. 23. É que tá espelhado agora pra mim aqui, ó. 23, tá ligado? O Igor fala assim, não, eu vou fazer então. O Igor já mandou 8 opções diferentes, tá ligado? Então, olha só. Desce mais aí, Igor. Desce aí. Pode descer com força. A câmera pega ali, né? Pega. Então, esse é o artigo que eu acabei de falar dos taxistas. Não, pode descer até chegar no mapa. Sobe. Vamos lá. Ó. Esse é o mapa de Londres. Beleza? Então, o que a galera precisava fazer? Os taxistas decoraram esse mapa. Então, o que eles perceberam? Que os taxistas que conseguiram passar na prova, eles tiveram um aumento do hipocampo, que é da área do hipocampo responsável por decorar o mapa, mas não só decorar o mapa. Porque eles precisavam... Lembra que a gente falou numa aula anterior que o hipocampo ela é responsável por memória recente? Então, o que acontece? Além de saber aonde estão as ruas, eles precisavam, por exemplo, saber de ponto A ao ponto B qual que é o caminho mais rápido. Então, eles tinham que ter uma memória de longo prazo fortalecida com todas as ruas e uma memória de curto prazo bem ativa para saber para onde eu vou para fazer o caminho... Essa parte você pula. Pra onde eu vou para fazer o caminho mais rápido. Se ligou? O quão complexo é isso daí? Muito. Então, olha só. Então, o que eles perceberam? Que as pessoas que conseguiram passar tinham um aumento de uma área específica do hipocampo. Só que, em contrapartida, as pessoas que não conseguiram passar, mas também estudaram para o teste, eles tinham... Essas pessoas que passaram, eles tinham uma área maior, que era relacionada ao percurso, mas uma área que era relacionada a imagens, a identificar algumas imagens, no caso do percurso que eles tinham que fazer,
essa área tinha diminuído. Nas outras pessoas, essa área responsável pelas imagens se manteve íntegra, né? Outra coisa, o grupo controle não teve... Por que serve o grupo controle? Para ver se de fato tem alguma alteração, né? Então, no grupo controle não teve alteração nenhuma. Já nesses caras, eles tiveram aumento de hipocampo. Então, olha como a memória, como aprendizado, ele exerce uma alteração morfológica no cérebro. Morfológica e fisiológica. Morfológica e fisiológica, porque devido O que é ao morfológico mesmo? morfológico é de acordo com a estrutura, a parte física do cérebro dessas pessoas aí. E isso foi modulado por quê? Pelo ambiente desses caras. Qual era o ambiente deles? Qual que era o objetivo deles? Passar na prova do táxi. O estímulo era Então o estímulo era esse daí. passar na prova. Manja. Qual foi o comportamento? Decorar as ruas. E aí o que aconteceu? Os que passaram, eles apresentaram também maior tempo dedicado a estudar as ruas. Isso é óbvio. Mas nem sempre é tão óbvio Mas assim. olha que interessante. Então olha só que... Vai, fala. Talvez pode ter sido uma consequência da história de vida deles, em que quando eu me dedicava mais para uma determinada coisa, eu conseguia a coisa. Então vou me dedicar mais nessa Sim. coisa que eu quero. Exatamente. Então olha só, como o ambiente modulou o comportamento desses caras para eles conseguirem aquilo ali. E aqueles que estudaram mais tiveram um desempenho proporcional à quantidade de estudo do que aqueles que não estudaram. Muito doido, né? E tem predisposição ainda. Predisposição pra quê, você fala? Porque pense, ó. A gente joga num time com 10 pessoas. E aí a gente joga um torneio, que é considerado o torneio mais seletivo do planeta. Saca? E aí, nesse torneio seletivo, tem as melhores equipes do mundo. Então tem a equipe A, a equipe B e a equipe C. Tem 4 equipes que foram para semifinais. Então elas foram consideradas as melhores equipes do mundo. E nessa equipe A tem um sujeito que é considerado melhor que todos os outros. Percebe que pra você chegar nesse patamar, a quantidade de estímulo que você recebe deve ser bem semelhante. O cara treina de manhã à tarde, ele já saiu do país dele porque ele foi selecionado por esse time, pagaram milhões por ele, e ele tá em uma das 4 melhores equipes do mundo. Mas ele, de alguma maneira, desempenha uma performance melhor que todos os outros jogadores do outro time. Por que esse cara consegue ser melhor que os melhores? A hipótese ele treinou, tal, tem predisposição, facilidade. Ok, essa parte pode ser lógica. Agora, Óbvia, por que ele verdade. consegue produzir um comportamento dentro desse contexto em que tá justificando ele, né? Que tá modulando ele, melhor do que os outros? Esse é um ponto sensacional. Por que talvez tenham pessoas que tenham estudado mesmo tanto que outras pessoas e alguns deles conseguiram decorar todas as outras e esse não? Saca? Essa parte... É hipótese. Sim, isso daí não fica tão claro assim. Não, eu digo assim, tá relacionado à história do sujeito. Mas o que necessariamente é difícil de apontar, com certeza. Então, acho que isso daí é um modo... Minha avó chama de dom. Dom, né? Nasceu assim. Nasceu assim. Não, é que você não tinha dom na escola, minha avó falava. Que isso aí pode entrar num outro assunto, né? Num próximo podcast sobre tipos de inteligência. Que é a forma como você pode estudar... A forma que você estuda, que você consegue aprender de um jeito mais rápido ou mais prático, sabe? Tem um teste que mostra assim, eu tenho inteligência espacial, tenho inteligência físico-esportiva, então ali, possivelmente, os taxistas têm essa inteligência espacial. Os que passaram, né? Sim. Os que passaram. Ou até os outros, eles têm, mas um grau menor do que esses que conseguiram passar, que conseguiram memorizar mais rápido. Se fossem 100 vagas, talvez teriam passado os outros. Sim, eles conseguiram até memorizar mais rápido, porque eles têm esse estímulo de espacial, de saber onde que é norte e sul, e aí eles conseguem, norte e sul ali, eu sei então que a rua 5 com a 7 e tal, não sei o que lá. Então isso aí pode ser um outro assunto mais pra frente aí. Boa, anotou? Não, né? Olha só. Não tô gravado. Então, isso que a gente falou é um modo de como o ambiente, de repente, o ambiente, nesse caso, um ambiente externo, que foi decorar as ruas de Londres, causou uma mudança, uma transformação interna, morfológica e fisiológica no seu cérebro. Tá, mas nesse caso, o seu comportamento, ele atingia você, era algo individual. Você fazer ou não teria como consequência direta você passar ou não na prova. Lógico, como consequência direta, teria, não passei na prova, minha família vai ficar sem dinheiro e tudo mais. Sim. Mas a preocupação inicial a consequência direta o recorte é esse. Passei ou não passei na prova. Beleza. Tem outro artigo
Está na PNAS, e fala sobre os fatores estranhos em decisões judiciais. E nesse artigo é interessante que os caras eles listaram, acho que 1.200... 1.200... Como é que fala? Julgamento? Julgamento, sentenças. 200 sentenças. E aí, eles identificaram nesse artigo que quanto mais próximo das refeições... Vamos lá, ó. Começou o dia vai ter os julgamentos. O julgamento que tivesse mais próximo das refeições, antes do juiz fazer, ele tinha de 0 a 65%, tinha até 65% de chance de receber uma sentença favorável. Enquanto aqueles que tinham o seu julgamento mais distante das horas das refeições, corriam o risco de ter de 0 até 65% de chance de ter uma condenação mais desfavorável. Tem outros aspectos que o artigo traz também, não só o lance da fome, mas assim, todos os aspectos fisiológicos que a fome traz para o nosso organismo e tudo mais. Mas olha só, os caras trazendo como outros fatores externos, fatores ambientais, influenciavam na decisão de um juiz, que influenciava na vida de um outro ser humano sempre, que estava ali sendo julgado. O tempo todo, sempre. Né? Isso que a galera tem que entender. E aí, de repente, eu discuto com mais tranquilidade. Quer que põe aquele lá? Quer que eu peça para ele pôr aquele lado? Pode. Então eu discuto mais tranquilamente às 10 da manhã e discuto com mais fervor às 5 da tarde. Talvez tenha alguma característica desses horários que aumente a minha probabilidade de oferecer um comportamento diferente. Não sei se é fome, se é frio, se é o final do dia. Sim. Levar em consideração isso é intrigante. Até a questão das múltiplas inteligências. Por quê? Tem sujeitos que têm mais facilidade em compreender as coisas de uma forma e tem sujeitos que têm mais facilidade de compreender alguma coisa de outra forma. Qual é o processo histórico que esses sujeitos passaram que aumentou a facilidade dele entender dessa forma e esse aumentou a probabilidade dele entender dessa forma? Acho legal. A hipótese é sempre na história. Na história de vida do sujeito. Se é uma carga de herança genética em que deixava ele predisposto. Olha lá, tá vendo? Ó? Olha só que louco. Já a Siri quer responder o Michael. Exato. Tá na história de estímulos e respostas e consequências do sujeito que foram levando ele a isso. Só que aí é o lance da quarta série, lá do que o André falou. Então você teve uma bordoada de estímulos. Algumas delas ficaram, outras não. E até as que ficaram, como a gente vai ter certeza hoje que ela é 100% igual do que quando foi? A gente vai preenchendo memória e vai dando uma cara pra coisa. Mas aquilo me marcou mais do que uma outra memória. Como o Michael disse no segundo episódio do nosso podcast, a gente vai preenchendo essas lacunas que a memória deixa. Então acontece um evento, algo me marca, eu guardo isso na memória, só que essa memória, esse evento tem algumas lacunas, tem algumas janelas. Peraí, será que foi isso mesmo? Bom, já que eu não sei que foi isso mesmo, eu vou preencher. E aí a gente acaba preenchendo isso de forma inconsciente. E até a forma que você conta, de repente você usa palavras parecidas do que você usou, porque você quer dar uma narrativa. Não, a ideia é essa, ó. Se foi exatamente assim que aconteceu, eu não tenho certeza. Então, olha só. Então, primeiro que a gente falou do taxista é como o ambiente influencia a minha decisão, influencia a minha relação, o meu comportamento individual. E a influência morfológica e fisiológica. E como esse ambiente ele exerceu uma transformação, uma mudança morfológica e fisiológica no cérebro dos taxistas. O segundo, a gente falou dos juízes, que por conta de um aspecto específico, um aspecto que estava relacionado ao ambiente que eles estavam, de horas trabalhadas, de fome e tudo mais. Da privação de alimento. Também. Que é um comportamento respondente inato. Ter fome. Sim, todos nós temos. Influenciou na decisão dele. Pode ser um dos fatores. Não, de novo, no artigo ele não coloca... Eles trazem essa questão da fome, mas não colocam a fome como único fator isolado para as sentenças. Tem outras questões também. Né? Existe uma correlação para isso. E nesse daqui... Então, nesse daí dos juízes é como o ambiente de uma pessoa influencia ela a gerar um comportamento, a produzir um comportamento para outra pessoa. Nesse outro artigo... uma rede cerebral que suporta influências sociais na tomada de decisões humanas. Quer falar mais sobre ele, Maicon? Que você que leu ele com mais profundidade do que eu? Sim. Então fala sobre ele aí, para a gente poder encerrar, que daqui a pouco é hora do almoço. Tá. Então esse artigo ele trata da questão de nós fazemos escolhas constantemente. E algumas das nossas escolhas, elas
estão relacionadas à dopamina, ao quanto você se sente motivado por escolher aquilo. E algumas escolhas têm influência social. Tem uma relação bem interessante com o córtex cingulado anterior. O córtex cingulado anterior tem relação com a empatia, com a relação das minhas dores próprias e as dores do outro, e esse outro, quando eu considero ele um dos meus. Uhum. É diferente de uma aversão, que tem uma relação mais com a ínsula. Quando eu tenho aversão por alguém ou por algo, quando eu chamo essa pessoa de eles, essa coisa do eu, dos nossos, dos meus e dos deles, eles. Então, esse artigo mostra a influência da tomada de decisão sobre a perspectiva social. O sujeito, quando tomava decisões diferentes do grupo, ele se sentia numa espécie de dissonância, de conflito. Peraí, eu não vou ser aprovado pelo meu grupo. Uhum. Eu não vou ter aprovação dos outros. Então, isso é interessante levar em conta quantas decisões tomamos diariamente que somos influenciados. Nós somos influenciados o tempo todo, mas quantas dessas decisões são influenciadas pelas pessoas? Ou por aquela mensagem no grupo do WhatsApp, tanto de partido político quanto de viés de dieta ou de qualquer outro tipo de comportamento. Sobre as redes que você segue, as pessoas das quais você credencia como fontes confiáveis, aquela blogueira ou aquele blogueiro, ou o podcast que você assiste. Então, estamos o tempo todo sendo modulados por informações. O tempo todo. E aí a questão é o quanto de criticidade cada um de nós temos sobre a informação que nos influencia. Eu acho isso muito legal. Então, eu acho muito legal esse artigo na relação de eu sou modulado pelo grupo que eu pertenço. Então, de repente, você bebe, enche a cara porque os teus amigos bebem e enche a cara. Você usa droga porque os teus amigos bebem e usam droga. Você gosta de fazer um vinhozinho em casa, num clube da leitura de terça-feira à noite, porque tem amigos que fortalecem esse comportamento. Então, eles fazem parte do seu clube da leitura. A relação é quais desses seus comportamentos são funcionais e disfuncionais. Verifica quais deles estão gerando consequências. Por exemplo, ganho de peso, uma coisa que eu não queria, ou uma perda de saúde, ou uma perda de noite de sono, que está influenciando no meu trabalho, no meu comportamento com a minha esposa, com o meu filho, ou não. Eu estou dormindo bem cedo porque eu tenho um grupo de amigos que dorme cedo. Porque a gente corre de manhã, a gente vai andar de bike de manhã. Então, esse ponto é o que chama atenção nessa relação de influência social. E é muito louco pensar que assim, eu quero mudar meu hábito. Eu não quero beber mais. Quero ficar, pelo menos, eu quero beber só os finais de semana. Só que se você sai de segunda a sexta pro bar com seus amigos que bebem, você vai conseguir ficar sem beber? Vai conseguir. Vai ser fácil? Puta que pariu que não. Vai ser muito mais difícil você conseguir realizar um comportamento se o seu ambiente está totalmente contra aquele comportamento do que se você, peraí, se eu quero beber só de final de semana, eu não vou no bar de segunda a sexta. Porque eu sei que se eu for de segunda a sexta, a chance de eu beber 2, 3 copinhos de cerveja é muito maior. Então, cara, não confia no seu cérebro. Tipo, pra que sofrer, cara? Porque você tá criando um ambiente propício para você não cumprir com aquilo que você quer fazer. Não cumprir com aquele seu comportamento. Manja? Então, assim, tem aquela história, você é a média das 5 pessoas que você mais vive. Beleza. Hoje você tem a possibilidade de conviver com pessoas próximas, que estão próximas fisicamente e próximas virtualmente. Quais serão as suas escolhas para isso daí? Quais são as escolhas que mais motivam você a ter um comportamento ou ter outro comportamento? É ou não é? Exatamente, a gente tem que encerrar. Por mim, eu iria aqui. Então, é que eu tô ficando com fome também. Aí eu pensando naquele... Então, mas tá eu tenho até um argumento científico para poder almoçar agora. Eu tenho até um argumento científico para continuar aqui permanecendo. Então aí a gente vai ter que brigar nos argumentos. Não, a gente vai terminar. Fisiológico aqui. Só que percebe como é fluido? Como a subjetividade do tempo, quando você tá engajado no que você faz? E olha só, o tempo... E aí isso pode acontecer no bar. Sim. Você tá, eu vou tomar só uma com meus amigos. Daí seu amigo é super divertido. Aí você bebe uma, aí senta uma outra pessoa que você gosta. O assunto vai, fluido. Aí chega 2 horas da manhã, bêbado, pela 5ª vez já, ou seja, tá virando um hábito. Sim. Então o seu cérebro, quando se sente estressado, ele recruta hábito. Algumas pessoas correm no parque, 10, 12, 15 quilômetros, para diminuir o estresse. Outras vão no bar beber. Então, o seu cérebro, sob estresse, recruta hábito. A questão é que hábito que você tem. Aí você vai lá, voltou de novo de madrugada, brigou com a sua mulher, seu filho ficou chateado porque ele viu a discussão, porque você estava lá bebendo.
Mas e qual que é a vantagem que a nossa espécie tem? Eu sempre coloco o cara como bebê. Porque a mulher chegando em casa de madrugada, brigando com o marido, né? Porque é uma construção É só cultural. um exemplo, tá, pessoal? E o meu cérebro recrutou. Então, olha só. Tipo de... E além disso, e qual que é a vantagem? Então quer dizer que... Cara, a vantagem que a gente tem sobre as outras espécies é que, graças ao nosso córtex pré-frontal, a gente consegue ter uma flexibilidade de comportamento e modular o nosso comportamento de acordo com o nosso interesse. Então, se eu sei que se eu for em tal lugar, eu vou ter um comportamento disfuncional para as minhas ambições, não vou fazer isso. Não vou estar naquele ambiente. Se eu sei que eu preciso estudar para a prova, tá, eu tenho que tomar cuidado do meu ambiente físico. Poxa, estou num lugar legal, num lugar adequado, estou numa cadeira bacana. Isso é uma coisa. Eu dormi bem? Eu me alimentei bem? Eu estou saciado? Né? Então, assim, são vários aspectos que a gente tem que considerar e, por sorte, ou não, ou pela evolução, a nossa espécie é capaz de modular esse tipo de ambiente, de flexibilizar o que tem e o que não tem nesse ambiente, nesses ambientes. Sim. Aí você tem 2 amigos, ó. É o Fabrício e o André. O Fabrício gosta de beber, o André gosta de correr. Eu tô com uma vontade enorme de começar a correr. Eu vou me relacionar mais com o Fabrício ou com o André? Eu posso tentar fazer com que o Fabrício comece a correr junto comigo e com o André, só que se a força que eu exerço sobre o Fabrício for maior do que a força que o Fabrício exerce sobre mim, é mais provável que eu venha aderir ao comportamento do Fabrício de beber do que do André de correr. Então, quando eu estiver em casa, no momento em que meu córtex pré-frontal assume o controle, eu posso estipular para mim mesmo: pare de andar com o Fabrício. Comece a andar mais com o André. E de vez em quando, talvez você vá lá e testa se o Fabrício vale a pena a convivência com ele ou não. Então, se você não consegue mudar o ambiente que você está inserido, mude de ambiente. É a dica. Exactly. Maravilhoso. Beleza? Acho que é isso. E Então. esse tempo todo escrevendo aqui, ó, e tava em branco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Tem alguma dica, algum conteúdo que você gostaria que a gente falasse? Seja cauteloso, Escreve aí. hein? Lembra da professora? Cauteloso. Eu não concordo com você, mas seja cauteloso. Tem várias opções para falar. Fale diferente. A gente já falou sobre isso, né? Então, muito obrigado pela audiência de todos. Muito obrigado pelo tempo desprendido por assistir a gente. E até o próximo. Valeu, abraço. Falou, tchau, tchau. Falou, valeu.